Você já se perguntou como um garoto apaixonado por ciência e tecnologia conseguiu revolucionar a forma como o mundo compra, lê e até viaja para o espaço? A trajetória de Jeff Bezos, fundador da Amazon, prova que visão, disciplina e coragem podem transformar ideias simples em impérios bilionários. A história que você vai conhecer hoje não é apenas sobre sucesso, mas sobre ousadia, erros, riscos e decisões que mudaram o rumo da economia global e que podem inspirar a sua própria jornada. Seja muito bem-vindo ao canal Biografia Empreendedora. Aqui você vai descobrir as histórias reais por trás dos maiores visionários do mundo dos negócios. E eu já quero te convidar a participar. Comente agora. Eu vou construir minha própria história de sucesso para mostrar que você também está comprometido em transformar sua vida. Aproveite e inscreva-se para não perder nenhuma inspiração poderosa. Jeffrey Preston Bezos nasceu em 12 de janeiro de 1964, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Sua história já começa de forma singular. Sua mãe, Jackie Disse, tinha apenas 17 anos quando deu à luz, e seu pai biológico, Ted Jorgensen, abandonou a família cedo. Isso poderia ter sido o início de uma trajetória marcada por dificuldades, mas, ao contrário, foi o ponto de partida de uma vida de superação e reinvenção. Poucos anos depois, sua mãe se casaria com Miguel Bezos, um imigrante cubano que fugiu de Havana, ainda adolescente, para buscar uma vida melhor na América. Miguel adotou Jeff e lhe deu o sobrenome que hoje é reconhecido no mundo inteiro. Desde pequeno, Jeff demonstrava uma curiosidade insaciável. Passava horas desmontando brinquedos e aparelhos da casa apenas para descobrir como funcionavam. Era o primeiro sinal de que seu olhar para além do óbvio não era apenas uma fase de criança, mas uma mentalidade que o acompanharia por toda a vida. Na adolescência, sua família se mudou para Houston, no Texas, pois Miguel passou a trabalhar na Exxon, gigante do setor de energia. Jeff estudou em escolas públicas e logo chamou atenção pela inteligência acima da média. No ensino médio, já demonstrava habilidades excepcionais em matemática e ciências. Ao mesmo tempo, se mostrava um líder natural, assumindo papéis de destaque em feiras de ciências e competições acadêmicas. Um dos episódios mais curiosos de sua juventude foi quando, em férias de verão no rancho do avô materno, Jeff passou a ajudar nos trabalhos manuais, consertar moinhos de vento, vacinar gado e reparar equipamentos pesados. Esse período foi crucial para formar seu caráter resiliente. Seu avô, Lawrence Preston Disse, trabalhava para a Agência de Defesa dos Estados Unidos e transmitiu a Jeff valores de disciplina, persistência e a ideia de que qualquer problema tem uma solução, basta ter paciência e criatividade. Já no ensino médio, Bezos se destacou tanto que foi escolhido como orador de sua turma em 1982. Em seu discurso de formatura, declarou algo que parecia apenas um sonho distante. Queria construir colônias espaciais e permitir que milhões de pessoas vivessem fora da Terra. Essa visão futurista, que poderia soar como fantasia adolescente, seria o alicerce para seus maiores projetos no futuro. Após o colégio, Jeff ingressou na Universidade de Princeton, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos, para estudar engenharia elétrica e ciência da computação. Lá, além de mostrar sua capacidade acadêmica, também revelou sua habilidade para liderar e inovar. Trabalhou em projetos avançados de tecnologia e chegou a atuar como presidente do clube de estudantes interessados em explorar o espaço. Nos anos 1980, o mundo vivia uma transformação tecnológica acelerada. Computadores pessoais começavam a se popularizar, empresas como Apple e Microsoft despontavam, e o Vale do Silício se consolidava como o berço da inovação. Bezos percebeu cedo que queria estar no epicentro dessas mudanças. Ao se formar em 1986, recusou propostas tradicionais e buscou trabalhar em empresas emergentes ligadas à tecnologia e às finanças. Seu primeiro emprego foi em uma startup chamada Fitel, especializada em construir uma rede para transações financeiras internacionais. Ali, Jeff foi encarregado de construir sistemas de comunicação entre bancos globais, um desafio enorme para alguém recém-formado, mas que ele abraçou com dedicação. Embora tenha aprendido muito, não ficou satisfeito e logo seguiu para outras experiências. Poucos anos depois, entrou no setor financeiro de Wall Street,
trabalhando em companhias renomadas como Bankers Trust e posteriormente no fundo de investimentos D.E. Shaw, onde rapidamente se destacou. Na D.E. Shaw, sua ascensão foi meteórica. Em poucos anos se tornou um dos vice-presidentes mais jovens da empresa. Ali, além de ganhar experiência com grandes negócios, teve contato com ideias inovadoras que transformariam sua vida. Foi nesse período que Bezos teve acesso a um dado estatístico que mudaria sua trajetória para sempre: o crescimento acelerado da internet, que na época tinha uma taxa de expansão de 2.300% ao ano. Essa informação acendeu em sua mente uma visão poderosa. A rede mundial não seria apenas um espaço para troca de informações, mas um campo fértil para o comércio global. A semente da Amazon começava a germinar. Neste ponto da jornada, temos um jovem que saiu de uma infância desafiadora. Foi moldado pela disciplina do avô, pela visão futurista da adolescência e pela formação sólida em Princeton. Alguém que já ocupava cargos de destaque em Wall Street, mas que começava a perceber que sua verdadeira missão ia muito além do conforto de uma carreira segura. E é aqui que surge a pergunta que vai guiar a próxima etapa. O que leva alguém a abandonar um emprego milionário em Nova York para arriscar tudo em uma ideia que, para muitos, parecia absurda? Essa é a virada decisiva que vamos explorar no próximo bloco. Em 1994, Jeff Bezos vivia um dos momentos mais confortáveis de sua vida profissional. Como vice-presidente da D.E. Shaw, em Wall Street, recebia um excelente salário, tinha estabilidade e era considerado um dos talentos mais promissores do setor financeiro. Mas uma ideia não saía de sua cabeça. A internet estava crescendo em ritmo jamais visto, e quem entrasse cedo nesse mercado poderia mudar o mundo. Foi nesse contexto que ele criou uma lista de 20 possíveis negócios digitais que poderiam ser explorados. Entre eles estavam bancos online, leilões virtuais e serviços de notícias. Mas um nicho em especial chamou sua atenção: a venda de livros. Para Bezos, fazia sentido começar com esse produto porque o mercado era vasto, havia milhões de títulos disponíveis no mundo, muito mais do que qualquer livraria física poderia comportar. A decisão de largar tudo não foi fácil. Ele mesmo disse anos depois que criou o que chamou de estrutura de arrependimento. Imaginava-se aos 80 anos de idade, olhando para trás e se perguntando se teria se arrependido de não ter tentado. A resposta foi clara: ele preferia tentar e fracassar a viver com a dúvida. Com esse pensamento, pediu demissão e partiu rumo a uma jornada que mudaria não só a sua vida, mas também a forma como o mundo inteiro compra. Bezos e sua esposa, Mackenzie, partiram de carro em uma road trip de Nova York até Seattle. Durante a viagem, Jeff rascunhou o plano de negócios daquilo que, inicialmente, se chamaria Cadabra.com. Logo ele mudou o nome para Amazon.com, inspirado no rio Amazonas, o maior do mundo, para simbolizar a grandiosidade que ele vislumbrava para a empresa. A primeira operação da Amazon foi feita de maneira quase artesanal. Jeff montou o escritório na garagem de sua casa, contratou alguns poucos engenheiros e começou a desenvolver a plataforma. A missão era clara: criar a maior livraria do mundo na internet. No início, ele mesmo empacotava os livros, carregava as caixas e levava para os correios. O lançamento oficial da Amazon aconteceu em julho de 1995. Logo nas primeiras semanas, o site já vendia livros para todos os 50 estados americanos e para 45 países. O crescimento foi tão acelerado que a empresa logo chamou a atenção da mídia e dos investidores. Mas junto com a euforia, vieram também os enormes desafios. Um dos grandes obstáculos era a descrença. Muitos especialistas da época afirmavam que as pessoas jamais confiariam em colocar seus dados de cartão de crédito na internet. Outros acreditavam que livrarias tradicionais, como a Barnes & Noble, esmagariam a Amazon rapidamente. Para piorar, a empresa ainda não dava lucro, e os críticos diziam que aquilo era insustentável. Mas Bezos tinha uma visão diferente. Ele repetia constantemente para sua equipe: nosso foco não é o lucro de curto prazo, mas a experiência do cliente. Esse mantra se tornou a base cultural da Amazon. Enquanto concorrentes se preocupavam em cortar custos e aumentar margens rapidamente, a Amazon reinvestia tudo em melhorar a plataforma, oferecer preços competitivos e ampliar o catálogo de produtos. Essa estratégia, porém, quase custou caro. Nos primeiros anos, os balanços da Amazon mostravam prejuízos crescentes, o que deixava investidores nervosos. A crise das empresas de tecnologia no início dos anos 2000, a famosa bolha da internet, quase afundou a companhia. Em 2001, muitos portais e e-commerce sumiram do mapa e analistas previam que a Amazon seria a próxima a falir. Foi nesse período que a resiliência de Jeff Bezos ficou evidente. Em vez de desistir, ele redobrou a disciplina,
cortou gastos excessivos e manteve a estratégia de foco no cliente. A Amazon sobreviveu à tempestade enquanto gigantes do setor ruíam. Aos poucos, começou a diversificar seu portfólio. Além de livros, passou a vender música, eletrônicos, roupas e praticamente tudo que pudesse ser entregue em uma caixa. Outro momento decisivo foi a criação do Marketplace, em 2000, permitindo que vendedores independentes usassem a plataforma para oferecer seus produtos. Essa decisão multiplicou o alcance da empresa e transformou a Amazon em um verdadeiro shopping virtual. Para Bezos, cada fracasso ou crítica era visto como parte do processo de construção. Ele costumava dizer: se você só faz coisas que sabe que vão funcionar, está deixando muitas oportunidades de lado. Essa mentalidade de experimentar, errar e ajustar rapidamente foi um dos grandes diferenciais que permitiram à Amazon resistir onde tantas outras sucumbiram. O jovem que um dia deixou um emprego milionário em Nova York, agora comandava uma empresa que, mesmo com altos riscos, mostrava ao mundo que o comércio eletrônico era o futuro, e ainda havia muito mais pela frente. A Amazon estava prestes a se tornar não apenas uma loja online, mas uma gigante da tecnologia capaz de redefinir o consumo global. Com a sobrevivência à crise da bolha da internet, a Amazon entrou em uma nova fase. Se antes era vista como uma livraria virtual ousada, agora começava a ser reconhecida como uma empresa capaz de reinventar indústrias inteiras. Jeff Bezos entendia que a internet não seria apenas um canal de vendas, mas uma infraestrutura para escalar negócios de forma inimaginável. Nos anos 2000, a Amazon expandiu sua estratégia e lançou produtos que mudaram para sempre a forma como as pessoas consomem tecnologia e cultura. Um dos primeiros marcos foi o Kindle, em 2007. O dispositivo de leitura digital não apenas vendeu milhões de unidades, mas também popularizou os e-books no mundo inteiro. Bezos dizia que o Kindle era mais do que um produto. Era uma forma de colocar uma biblioteca inteira no bolso de cada pessoa. Essa visão de simplificar o acesso ao conhecimento ajudou a consolidar a imagem da Amazon como inovadora. Outro passo crucial foi a criação da Amazon Web Services, AWS, em 2006. Inicialmente vista como um braço secundário, a AWS oferecia serviços de armazenamento e computação em nuvem para empresas. Poucos perceberam, mas esse projeto se tornaria o motor financeiro da companhia. Hoje, a AWS é responsável por grande parte dos lucros da Amazon e atende clientes globais, desde startups até governos. Foi uma jogada ousada. Enquanto rivais se concentravam em vender produtos, Bezos investiu em infraestrutura digital para o futuro. O modelo de negócios também se transformou. O lançamento do Amazon Prime, em 2005, revolucionou a relação com os consumidores. Por uma assinatura anual, os clientes recebiam entregas rápidas e acesso a serviços adicionais. Essa estratégia não apenas fidelizou milhões de pessoas, mas também criou uma comunidade global de usuários que se sentiam parte de algo maior. A ideia simples, reduzir a fricção das compras online, se mostrou uma das mais lucrativas da história do comércio. A cultura da empresa continuava sendo moldada pela visão de Bezos. Ele mantinha práticas peculiares em reuniões. Uma cadeira vazia era colocada na sala para simbolizar o cliente, lembrando todos que as decisões deveriam ser tomadas pensando na experiência de quem comprava. Além disso, tinha como lema que era melhor ser obcecado pelo cliente do que obcecado pela concorrência. Com o tempo, a Amazon ultrapassou o status de varejista para se tornar um ecossistema. O catálogo de produtos parecia infinito, os serviços digitais se multiplicavam e a empresa expandia para áreas inesperadas, como produção de filmes e séries com a Amazon Studios. Bezos entendia que inovação não é apenas criar coisas novas, mas repensar modelos já existentes. Paralelamente, Jeff Bezos começou a olhar para além da Terra. Cumprindo o sonho que havia revelado ainda no discurso de sua formatura no colégio, fundou em 2000 a Blue Origin, empresa aeroespacial com a missão de construir um futuro em que milhões de pessoas possam viver e trabalhar no espaço. Durante anos, a Blue Origin operou de forma quase secreta, mas aos poucos começou a competir com empresas como o SpaceX, de Elon Musk. Uma frase icônica de Bezos nessa época resume bem sua mentalidade. O espaço é a única maneira de preservar a Terra. Precisamos ir para o espaço para salvar o planeta. Para ele, a exploração espacial não era apenas uma fantasia, mas uma estratégia de sobrevivência de longo prazo para a humanidade. Nos anos 2010, a ascensão da Amazon foi meteórica.
Em 2015, a empresa ultrapassou o valor de mercado do Walmart, tornando-se a varejista mais valiosa dos Estados Unidos. Em 2017, Bezos comprou o jornal The Washington Post, garantindo sua sobrevivência no mundo digital e mostrando seu interesse em influenciar a informação global. Enquanto isso, o patrimônio pessoal de Jeff Bezos disparava. Em 2018, ele se tornou oficialmente o homem mais rico do mundo, com uma fortuna superior a 100 bilhões de dólares. Esse marco, porém, não o afastou de sua rotina peculiar. Relatava que ainda lavava a própria louça em casa, mantinha reuniões curtas e evitava decisões que pudessem comprometer seu nível de energia criativa. Mas junto com o sucesso vieram críticas. A Amazon passou a ser acusada de práticas agressivas contra concorrentes, condições difíceis de trabalho em centros de distribuição e impactos sobre pequenos negócios. Bezos, no entanto, defendia que a empresa apenas seguia seu princípio central: construir para o cliente. Ele dizia: "Não somos arrogantes sobre o que sabemos, somos curiosos sobre o que não sabemos." A fase de consolidação mostrou ao mundo que Bezos não era apenas um empreendedor de sucesso, mas um arquiteto de futuros. Transformou a Amazon em um império global, diversificou seus investimentos e manteve viva sua visão espacial. Ainda assim, em 2021, surpreendeu o mercado ao anunciar que deixaria o cargo de CEO da Amazon, permanecendo como presidente executivo do conselho. A decisão mostrou que sua mente já estava voltada para novos desafios. Neste ponto da jornada, a pergunta não é mais como Jeff Bezos construiu a Amazon, mas sim como ele transformou sua própria visão em um sistema que continua crescendo mesmo sem ele no comando direto. Essa será a reflexão que vai nos conduzir ao próximo bloco. Ao olharmos para a vida de Jeff Bezos, percebemos que sua trajetória é muito mais do que a história de um bilionário. É a jornada de alguém que transformou desafios pessoais, decisões arriscadas e uma visão aparentemente distante em um legado que influencia bilhões de pessoas diariamente. Do menino curioso que desmontava brinquedos na garagem, passando pelo jovem engenheiro que recusou a segurança de Wall Street, até o fundador da maior empresa de e-commerce do planeta, cada passo foi marcado por escolhas difíceis e coragem de arriscar. Bezos mostrou que o verdadeiro diferencial não está apenas em ter boas ideias, mas em executar com disciplina e foco inabalável no cliente. Olhando para trás, vemos alguns pontos-chave que moldaram sua ascensão. O primeiro foi a sua mentalidade de longo prazo. Enquanto investidores pressionavam por resultados rápidos, Bezos insistia que o importante era criar valor duradouro. Essa visão se tornou a base da Amazon: reinvestir, inovar e nunca se satisfazer com o presente. Outro fator decisivo foi sua relação com os erros. Bezos nunca teve medo de falhar, pelo contrário, ele viu o fracasso como parte essencial do processo criativo. Produtos como o Fire Phone, um fracasso comercial, não abalaram a confiança da empresa. Ao contrário, serviram de lição para que surgissem inovações como o Alexa e o Echo, que abriram novas frentes de negócios. Ele próprio dizia: "Se você dobrar o número de experimentos que faz por ano, você vai dobrar sua inventividade." Sua obsessão pelo cliente também foi um traço inconfundível. O famoso assento vazio nas reuniões simbolizava que todas as decisões deveriam ser tomadas pensando no consumidor. Essa mentalidade, muitas vezes vista como exagerada, é o que permitiu à Amazon se tornar sinônimo de conveniência, confiança e inovação. Mas talvez o maior ensinamento da trajetória de Jeff Bezos seja a coragem de sonhar grande. Desde a juventude ele falava em levar milhões de pessoas para o espaço. Para muitos, isso era pura utopia. Para ele, era apenas uma questão de tempo e trabalho árduo. A fundação da Blue Origin mostrou que mesmo no auge da riqueza, sua mente estava voltada para desafios que transcendiam o próprio planeta. Claro, sua jornada também levanta debates importantes. A Amazon mudou a forma como consumimos, mas também gerou discussões sobre monopólio, condições de trabalho e impacto nos pequenos comerciantes. Essas contradições fazem parte de qualquer grande transformação. E aqui está outra lição. Todo projeto de grande escala envolve dilemas, críticas e responsabilidades. O sucesso nunca vem sem peso. Ao se afastar do cargo de CEO em 2021, Bezos mostrou que entende o ciclo natural da liderança. Sua saída não foi um fim, mas um novo começo, tanto para ele quanto para a Amazon. Hoje, continua como presidente do conselho, investe em inovação tecnológica, espaço e sustentabilidade, mantendo viva sua visão de longo prazo.
Se conectarmos essa história ao espectador, o que aprendemos? Que cada um de nós tem a chance de escrever seu próprio caminho, independentemente da origem ou das dificuldades. Bezos não começou rico, não teve uma trajetória linear, mas manteve uma mentalidade clara: arriscar, aprender e persistir. A pergunta que fizemos no início era: como alguém que nasceu em condições desafiadoras conseguiu construir um império bilionário? A resposta está agora diante de nós. Jeff Bezos construiu sua vida em cima de 3 pilares: visão de futuro, coragem para arriscar e disciplina para executar. Essa combinação transformou não apenas sua própria realidade, mas a forma como o mundo inteiro consome, trabalha e sonha. Portanto, a mensagem final é simples: grandes histórias de sucesso não são apenas sobre dinheiro, mas sobre impacto. Bezos nos mostra que sonhar alto não é um privilégio, mas uma escolha, e que cada decisão diária pode aproximar ou afastar você do seu objetivo. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso prova que você é uma pessoa persistente e determinada, exatamente as qualidades que transformaram Jeff Bezos em um dos maiores empreendedores do mundo. A trajetória dele nos mostra que sonhar grande, arriscar e manter o foco no cliente pode mudar não apenas uma carreira, mas o rumo de toda uma sociedade. E agora eu quero ouvir de você. Comente aqui embaixo a frase: "Eu sou resiliente, eu vou vencer", para marcar sua presença e mostrar que você também está comprometido em construir a sua própria história de sucesso.